Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje, como falado pela manhã, tá? O mercado tá em forte alta no dia de hoje. Então a gente tem bolsa brasileira subindo, bolsa americana subindo, dólar caindo, petróleo caindo, tá? É um dia bastante aí pró-risco, né, nesse sentido, por conta das questões relacionadas a esse apaziguamento dos ânimos envolvendo o conflito Estados Unidos e Irã. E aí eu já fiz esse vídeo de manhã, já falei sobre isso, e aí a consequência, né, por conta dessa alta, a gente vê, na verdade, a variação da carteira, né, subindo bastante, tá, consideravelmente. A gente vê várias das posições subindo, Petrobras mesmo caindo no dia de hoje por conta da queda do petróleo, continua uma posição aqui bastante favorável dentro da carteira, Banco do Brasil, outras empresas também. E aí sempre quando isso acontece, especialmente com o Banco do Brasil, quando volta a subir um pouco mais forte, só para você ter aqui uma noção, tá? O Banco do Brasil, nesse momento, subindo 4%, beleza? O mercado vai fechar daqui a 15 minutos, tá? Tá subindo 4% nesse momento. Sempre vem a seguinte pergunta. E aí, cara, eu vou vender ou não? O que que acontece? O que que eu quero trazer nesse vídeo? Eu não vou responder essa pergunta para você, porque essa pergunta tem que ser respondida por você. Se eu falar o que eu penso, é o que eu penso. Só que o que que eu quero te trazer aqui? Eu quero, na verdade, te mostrar que o Banco do Brasil, hoje, a R$ 24, ele está muito mais caro do que ele estava há 2 anos atrás, a 27. Entende? A 27 e pouco. Isso, às vezes, para o cara que está iniciando, pode parecer muito louco, né? Porque ele fala assim, bom, como é que uma empresa está custando menos, né? Essa ação está custando menos agora, em termos de valor de grana, como é que ela está mais cara? Porque isso tem a ver com valuation e com fundamento. E por que que eu tô falando isso aqui para vocês, gente? Porque quando a gente pensa em comprar uma empresa, quando a gente pensa, na verdade, em vender uma empresa, a gente sempre tem que olhar um pouco para a história, para o momento, né? O que é que está acontecendo? Qual que é a minha estratégia? Se você for um cara que faz mais trade, beleza. Você fala assim, bom, se o Banco do Brasil voltar a 27, esses 27 vai ser muito diferente dos 27 passados. Vamos deixar esse exemplo. Então, se você é um cara do trade, você até pode falar, bom, esse 27 é muito mais caro que o 27 do passado, então vou realizar meu lucro e depois, quando melhorar o fundamento, eu volto. O problema é que a gente não sabe necessariamente quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer e se quando melhorar os fundamentos os preços vão permanecer numa região interessante para compra. Então eu sempre tenho falado aqui, eu evito vender as posições da minha estratégia principal da minha carteira, que é a posição previdenciária de formar ações. Só que o que eu quero trazer para vocês é um pouco dessa noção de valuation, que é para que você entenda, especialmente se você for um pouco mais iniciante, tá? E quando a gente fala de valuation, a gente compara alguns indicadores, beleza? A gente vai fazer, na verdade, uma análise conjunta aqui entre margem de segurança, projeção de dividendo, tá? Preço teto, que não é valuation, é referência para renda passiva, e a gente vai falar aqui de indicador de valuation. Primeiro, eu vou começar com o indicador de valuation, que tem dois que são muito usados em bancos, beleza? Preço-lucro e preço-valor patrimonial. Vários e vários vídeos já falei de questão de preço-valor patrimonial. Vamos olhar para preço-lucro. Estou usando aqui os dados do Investidor 10. Beleza. Olha isso daqui que interessante. Desde 2016 a gente tem o preço-lucro anual. A gente tem o preço-lucro atual, né? Olhando para os últimos 12 meses aqui. Ok? E aqui a gente tem um pouco da média. Olha isso que interessante. Olhando de 2016, usando os dados aqui do Investidor 10, ignorando inclusive algum tipo de anomalia, caso exista, a gente percebe que a média do Banco do Brasil, de 10 anos para trás, é na casa aí dos 7,45 de preço-lucro. Onde nós tivemos o Banco do Brasil negociando abaixo dessa média? 21, 22, 23, 24. Coincidentemente, anos aqui muito bons para a lucratividade do banco. Isso seria meio óbvio, né? Lucro aumenta, indicador diminui. Lucro diminui, indicador aumenta. Beleza? Que é o que a gente viu aqui. Então, quando a gente olha para o PL, o que que a gente consegue entender? O Banco do Brasil hoje, aos seus 24,41, está muito mais caro do que o Banco do Brasil aqui nos anos de 22 e 23, ou até mesmo 24, que bateu muito mais do que esse preço atual. Só para você ter uma ideia. O Banco do Brasil, ele chegou a negociar a 28, mais ou menos, beleza? Nem precisa voltar tanto, tá, no ano. A gente pode falar, mesmo em 2025, a gente pode voltar um ano para trás, né? Pode voltar aqui para, um ano, quase um ano para trás. Chegou a bater 28. Ah, beleza, Bruno, mas vamos lá para 2024. Pô, beleza, chegou aqui a 27, mais ou menos, tá? Olha no gráfico ali.
mais ou menos 27. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Em termos de valor absoluto, está muito próximo desses pontos, né? Vamos arredondar tudo. Está muito próximo, né? Só que quando a gente olha para indicador de valuation, a gente percebe que o Banco do Brasil, quando negociava a 28, a 29, a 27, estava muito mais barato do que ele custando, nesse momento aqui, os seus 23, 24. Beleza? Bruno, chegou um ponto recente que chegou aqui os seus 27. Esse 27 que chegou aqui é muito pior do que os 27 lá de trás, apesar de custar a mesma coisa. O 27 lá de trás era barato, o 27 daqui é caro. Por quê? Valuation. Olha o PL lá atrás, olha o PL aqui. Então, se você é um cara que está querendo fazer esse trade, beleza, os 27 de hoje é muito mais caro do que o 27 lá de trás. E se você me perguntar, o 27 de hoje faz sentido eu comprar? Em termos de valuation, não. Ele negocia a um PL mais alto do que a sua própria média histórica. Então não está tão atrativo assim, é verdade. Vamos para mais uma visão, só para você conseguir entender isso, olhando agora para a questão de preço teto. O Banco do Brasil, em 23, 24 e 25, tinha um preço teto, beleza? Em 23 e 24, de R$ 40, R$ 50. Em 2025, que foi a pior do ano, esse preço teto de 40 e 50 foi para 18. Em 2026 para 19. Em 2027 para 20. Em 2028 para 28. Só que aí o que você percebe? O Banco do Brasil, quando negociava 27, 28, 24 e 23, tinha muita margem de segurança frente ao preço teto que nós tínhamos para aquele ano. O preço teto do Banco do Brasil hoje, na casa aqui dos 19, beleza? Se vamos olhar só para o ano, né? Ele negociando aqui a 24,5, ele tá caro demais. Ele não tem margem de segurança. Essa relação que você sempre tem que ficar olhando, porque as pessoas, quando começam, e não sei por qual razão, ficam muito presas ao preço médio, ao preço que entrou, ao preço que saiu, ao preço que chegou há um mês atrás. Muda nada isso, gente. O valor absoluto do negócio não muda absolutamente nada. Porque ele não nos diz nada. Ele diz quanto que o mercado está pagando agora por isso. Só. Mas ele não nos diz e não nos conta a história do valuation, do fundamento. Ele não nos conta a história da gente projetar a renda passiva, o dividendo que vai vir dessa empresa. Vamos voltar atrás. Bruno, você faria a venda do Banco do Brasil agora? Não. Por quê? Não por uma questão de valuation, mas por uma questão de estratégia. Bruno, esquece a sua estratégia. Pensa que você é um cara que faz mais trade. Não tá nem aí um pouco com essa ideia de questão previdenciária. Você teria feito a venda ou faria a venda do Banco do Brasil agora que você tem lucro? Se eu pensasse assim, eu faria. Porque é uma empresa hoje que eu posso sair com lucro que não tem bom fundamento. Então, a questão de estratégia. Você, se quiser, você pode justificar tudo que você vai fazer. Com os números, né? Você pode usar os números para justificar uma posição vendida, você pode usar os números para justificar uma posição comprada. Por isso que eu falo. Você que está começando, você que está às vezes em dúvida, antes de querer vender as coisas, antes de olhar para qualquer coisa, qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu objetivo a investir? As pessoas às vezes começam a investir e não sabem nem o objetivo delas. A partir disso, você vai olhar para fundamento, para valuation, para preço teto, para margem de segurança, e aí sim tomar a sua decisão. Então, eu não estou vendendo no Banco do Brasil, mas assim também porque não estou comprando. Não tem margem de segurança frente a preço teto e o valuation não é atrativo. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco claro o que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá? Para tentar te ajudar. Lembrando, o mercado hoje está muito positivo. Pode ser que tenha algum tipo de correção em algum momento. Ou pode ser que suba ainda mais, ninguém sabe. Beleza? Fique atento no dia a dia do mercado. Fica o convite para que você conheça o panorama do investidor. O link está aqui na descrição. E, inclusive, 3 meses de acesso grátis aí. Beleza? Aplicando o desconto que já tem aqui na plataforma. O link está na descrição. Um abraço, valeu, falou.